26 de maio de 1993, Vale de Yosemite, Califórnia. Derek Hersey passou 16 horas escalando a face vertical de El Capitan, uma das paredes mais difíceis do mundo, com apenas uma lata de Pepsi. Ele conseguiu, porque Derek Hersey sempre conseguia. Em mais de 2 décadas de escalada solo, subindo sem cordas, ele nunca tinha caído uma única vez. Nem no Diamond, nem no Black Canyon, nem em nenhuma das milhares de vias que ele escalou pelo Colorado, Wyoming e Califórnia. O mundo da escalada o chamava de Doutor Morte, não porque ele fosse imprudente, mas porque nada podia atingi-lo. Quando ele avisou o parceiro que faria uma escalada solo rápida em uma via bem abaixo da sua capacidade, ninguém se preocupou. Mas ele nunca voltou. O que me incomoda na história dele é que não foi apenas um erro. Os investigadores não encontraram apenas uma tragédia. Foi uma sequência. O que ocorreu naquele dia segue como um dos mistérios mais estranhos de Yosemite. Estes são os últimos minutos aterrorizantes de Derek Hersey. Bem-vindo ao Extreme. Na década de 1980, escaladores apelidaram Derek de Doutor Morte. Sinceramente, ao ver o que ele fazia nas rochas, você provavelmente vai concordar. Em 1989, Derek chegou à base do Diamond, uma parede quase vertical de 270 metros de altura, e uma das paredes de montanha mais temidas da América do Norte na época. Ele comeu 3 Fig Newtons e uma bola de neve no café da manhã. Então, sem uma corda, ele escalou uma face daquela montanha, desceu por outra face e subiu novamente em uma jornada contínua, sem corda, percorrendo quase 900 metros verticais de rocha técnica. Tudo isso antes do meio-dia. 2 anos depois disso, Derek voltou ao Black Canyon no Parque Nacional de Gunnison, Colorado. É um desfiladeiro tão profundo e estreito que quando você fica na borda e olha para baixo, o rio lá embaixo parece um fiozinho de prata. As paredes despencam quase 520 metros direto para baixo, mais escuras do que qualquer coisa que você já viu, riscadas por rochas antigas que não veem a luz do sol há milhões de anos. A maioria dos escaladores que tenta isso chama de uma experiência psicologicamente sufocante e faz isso com cordas, parceiros e dias de preparação. Derek foi sozinho e, em um único dia, escalou 3 paredes diferentes naquele canyon, completando mais de 30 trechos individuais de escalada. Isso é como escalar o Empire State Building de cima a baixo 3 vezes seguidas, tudo em menos de 4 horas. Então, o nome Doutor Morte definitivamente não era um exagero. Como alguém se torna assim? Muito simples. Derek cresceu nos subúrbios do sudoeste de Manchester, em uma família trabalhadora. No fim dos anos 50, o pai dele o apresentou às trilhas, mas ele queria escalar as antigas faixas de rocha escura e áspera que surgiam no interior da Inglaterra. O problema era que um garoto de 13 anos não tinha dinheiro para equipamentos de escalada, como cordas, cadeirinhas e proteções que eram caros. Então ele fez a única coisa que estava ao seu alcance. Ele escalou sem nada disso. Enquanto as outras crianças jogavam cricket, o pequeno Derek escalava sem corda. Essa é toda a história da origem dele. No fim da adolescência, ele já integrava uma geração de jovens escaladores britânicos que viviam para os penhascos. Dormiam em abrigos de ônibus, canteiros de obras e galpões de madeira. Eles recebiam seguro-desemprego quinzenalmente e gastavam o dinheiro com escalada. Não havia mais nada, nenhum plano de carreira, nenhuma poupança, nenhum apartamento, apenas calcário, arenito e o frio céu inglês acima deles. Derek não era o único escalador talentoso naquele grupo, mas o que o diferenciava era algo mais difícil de definir. Ele era barulhento, generoso e quase agressivamente alegre e sociável. Isso ajudou muito quando ele pegou carona para os Alpes, sem dinheiro e sem comida, exceto por 24 barras de chocolate Mars. Ele subia vias na chuva que outros evitariam até com um tempo bom. Então, é claro, ele deu um jeito de voar para a Califórnia para ver Yosemite pessoalmente em 1980. Porque, para você e para mim, parecem apenas paredes de granito comuns. Mas para Derek,
Isso era o paraíso. Derek passou 3 meses lá, dormindo na base dessas paredes com outros escaladores e escalando todos os dias. Ele retornou à Inglaterra no fim da estadia, mas algo havia mudado. As paredes de Yosemite revelaram a ele um nível de escalada que desconhecia. A Inglaterra, seu lar por toda a vida, de repente parecia pequena. Então ele ficou. Ele pegou carona de Nova York até Boulder, no Colorado, com apenas $40 no bolso. O plano era ficar 2 semanas, mas ele nunca foi embora. Boulder, nos anos 80, era exatamente o tipo de lugar para o qual Derek parecia ter sido feito. A escalada era de nível mundial. O custo de vida era baixo. E logo fora da cidade, esculpidas nas paredes de arenito de um cânion estreito, chamado El Dorado, estavam algumas das melhores paredes de escalada da América do Norte. Derek chamava aquilo de seu escritório. Fora do cânion, Derek Hersey era uma figura que Boulder nunca tinha produzido antes. Ele era barulhento e sempre alegre. Cumprimentava todo mundo que encontrava com um "E aí, parceiro?". Ele chamava sua bolsa de magnésio de Bolsa da Coragem. Ele não tinha carro, nunca aprendeu a dirigir. O quarto dele era quase monástico, porque Derek Hersey não possuía quase nada, mas isso não importava. Para Derek, posses não te fazem fazer mais escaladas e não te trazem mais amigos. Todas as manhãs, Derek chegava ao El Dorado Canyon como um operário batendo o ponto, passava magnésio nas mãos, amarrava os sapatos e começava a escalar uma torre de pedra de 90 metros chamada Wind Tower. Ele subia por uma via, descia pela próxima, subia pela seguinte, cruzando toda a parede de um lado ao outro com uma paciência e precisão que deixavam outros escaladores sem palavras. Aliás, a Wind Tower não é uma parede para iniciantes. As vias ali variam de moderadamente difíceis até extremamente técnicas. A maioria dos escaladores que tenta certas seções faz isso com uma corda, um parceiro e toda a sua concentração focada. Derek fez isso como aquecimento. E então, a escalada de verdade começaria. Você, provavelmente, pensaria que um escalador como esse se movia rápido e sem muita cautela, sempre se esforçando mais, sempre buscando a próxima adrenalina. Derek era o completo oposto. Ele nunca tinha pressa na rocha. Ao contrário de outros ousados escaladores de free solo que se moviam rapidamente na rocha para minimizar o tempo e o perigo, Derek escolhia uma escalada lenta, deliberada, quase meditativa. Ele só tentava vias em free solo quando tinha total confiança de que conseguiria. Para ele, o solo não era visto como algo extremo ou perigoso. Era simplesmente a forma mais pura de estar vivo. Sem corda para manejar, sem parceiro para esperar, toda a atenção dele estava na rocha à sua frente. Apenas movimento, ritmo e a exigência absoluta de que cada movimento fosse correto. Na primavera de 1993, Derek Hersey tinha um dos históricos de escalada mais notáveis da história do esporte. Ao longo de mais de 2 décadas, seu currículo incluía milhares de vias pelo Colorado, Wyoming, Califórnia e além. Parede após parede, todas sem corda. Sua cópia do guia local de escalada contava toda a história sem uma única palavra de explicação. Ao lado de praticamente todas as vias listadas naquele livro, via após via, ao longo de centenas de páginas, Derek havia escrito uma palavra com sua própria letra, solo. Ao longo de mais de 2 décadas, o total estimado em pés verticais que Derek Hersey escalou sem corda foi de aproximadamente 1,5 milhão de pés. Isso equivale a escalar do nível do mar até o topo do Monte Everest mais de 50 vezes. Em algum momento dessa trajetória, o garoto pobre de Manchester, que chegou à América com $40, construiu algo de verdade. Escaladores experientes começaram a buscá-lo. Pessoas que queriam escalar com o melhor, que pagariam muito dinheiro só para seguir Derek por uma parede durante um dia. Então ele transformou isso em um negócio de escalada. Ele chamou de Extreme. Seu nicho era simples, a ponte para qualquer escalada, e você estaria subindo logo atrás dele 20 segundos depois. A notícia se espalhou rápido e foi um sucesso instantâneo. Seu novo negócio lhe deu dinheiro para comprar equipamentos e usar cordas na escalada,
mas ele nunca deixou a escalada sem corda, que sempre foi seu primeiro amor. Para um homem que nunca teve um carro, nunca aprendeu a dirigir e passou anos dormindo em galpões, era o mais próximo de estabilidade que Derek Hersey já tinha chegado. Ele tinha uma namorada, estava escalando melhor do que nunca. Ele, enfim, ganhava dinheiro fazendo as únicas duas coisas que sempre amou: escalar e conversar alto com uma cerveja. A vida era simplesmente perfeita. Em meados de maio de 1993, Derek e seu parceiro de escalada, Craig Lubin, arrumaram seus equipamentos e dirigiram de Boulder até o Vale de Yosemite. Eles tinham um objetivo principal para a viagem. O que aconteceu em seguida é um dos mistérios não resolvidos mais antigos de Yosemite. 26 de maio de 1993, 3 da manhã, o Vale de Yosemite estava escuro e silencioso. No vale, só se ouvia dois homens silenciosos arrumando o equipamento e se preparando para o dia mais difícil de escalada que já tentaram nesta viagem. Eles estavam prestes a fazer história. Às 5h15 da manhã, eles estavam na base da parede. Desta vez, algo incomum para Derek, havia cordas e equipamentos técnicos. Essa escalada precisava disso. Acima deles, subindo 900 metros diretamente para o céu negro, estava uma das rotas de escalada mais técnicas da América do Norte, The Nose. Escaladores experientes geralmente levam 4 a 5 dias para concluir, dormindo em barracas suspensas na parede e subindo ao cume por etapas. Derek e Craig estavam tentando fazer isso em menos de um dia. Pelas próximas 16 horas, eles escalaram, trecho após trecho após trecho. Dezenas de metros de granito passaram pelas mãos deles. Derek escalava com sua paciência habitual, sem pressa, nunca apressado, nunca frenético, apenas se movendo pela rocha, do jeito que ele sempre se movia pela rocha. Um movimento deliberado de cada vez, a centenas de pés acima do chão do vale, tão calmo quanto um homem fazendo uma caminhada matinal. Eles escalaram durante a manhã, avançando para a tarde e depois para a noite, com o sol cruzando o céu acima deles e depois desaparecendo atrás da parede do vale. As paredes, o ar esfriando, a rocha ficando cinza na luz que se apaga, as estrelas começando a aparecer acima do cume que eles ainda não tinham alcançado. Às 21h16 depois de começarem, Derek Hersey e Craig Lubin chegaram ao topo do El Capitan. Eles conseguiram. O objetivo principal da viagem foi alcançado. O custo? Durante aquelas 16 horas das escaladas mais fisicamente exigentes do mundo, a única coisa que Derek Hersey consumiu foi uma lata de Pepsi. Apenas uma. Ao descerem de volta ao fundo do vale, Derek sentia cãibras fortes nas pernas. Aquele tipo de cãibra muscular profunda, que vem de horas de esforço contínuo em um corpo funcionando praticamente sem nada. Mas eles conseguiram voltar ao acampamento Sunnyside às 5 da manhã do dia 27 de maio, mais seguros. Segundo todos os relatos, ele estava de bom humor, relaxado, até feliz. Na manhã de 28 de maio de 1993, Derek Hersey disse a Craig que iria escalar sozinho, sem corda, a via Stack Salafi, na Sentinel Rock. Ninguém sabe por que ele escolheu essa via naquela manhã. Não era o plano original. Para entender o que acontece a seguir, você precisa entender o que é realmente a Stack Salati. A Sentinel Rock fica no lado sul do Vale de Yosemite. É uma massa de granito, de 900 metros, com uma face norte, que quase não recebe luz solar direta. A via Stack-Salati, em particular, fica na face norte e tem uma característica que todo escalador que já tentou se lembra imediatamente. É escura e é úmida. Como fica voltada ao norte e na sombra das paredes do vale quase todo o dia, a rocha dessa via nunca seca totalmente. E cobrindo grande parte dessa rocha está uma fina crosta biológica, chamada líquen, aquele tipo de crescimento cinza esverdeado que você vê em muros de pedra antigos e lápides. Quando o líquen está seco, ele oferece um pouco de atrito. Quando o líquen fica molhado, ele se torna algo parecido com gelo. Não escorregadio
como o asfalto molhado, mas escorregadio de um jeito que faz seu pé se mover antes mesmo do seu cérebro perceber que algo mudou. A via, em si, tem cerca de 450 metros de altura e é composta por trechos onde a rocha se abre em fendas estreitas, apenas largas o suficiente para caber um corpo humano. Você se encaixa ali, apoia as costas de um lado, os pés do outro e se empurra para cima centímetro por centímetro. Ela é classificada como 5.9 na escala de dificuldade de escalada. Fica bem abaixo dos graus que Derek Hersey escalava todos os dias no El Dorado Canyon como aquecimento. Então você já sabe o que Derek fez. Ele chegou à base da via. Por volta do meio-dia, passou o magnésio nas mãos e começou a subir sem corda. Isso deveria acabar em poucas horas. Ele subiu de forma constante, um trecho de cada vez. O fundo do vale ficava cada vez mais distante abaixo dele a cada movimento. Mas em algum momento, no meio da escalada, começou a chover. Aviso rápido: todo mês no Patreon eu lanço um vídeo exclusivo que você não encontra em nenhum outro lugar. O link está na descrição. Nessa altura, Derek provavelmente já estava na metade superior da via, o que o obrigava a tomar uma decisão. Ou desistia agora e descia, ou ia até o topo. Não era uma decisão simples. Lembre-se, Derek estava escalando sem corda, então ele não podia simplesmente descer de rapel. Descer significaria refazer cada trecho que ele já tinha escalado e procurar apoios que ele não conseguia ver em uma rocha que agora estava molhada e escorregadia. Isso era simplesmente perigoso demais. Realmente só havia uma opção. Então Derek, com 23 anos de experiência, fez o que todo solo bem-sucedido antes desse lhe dizia ser a decisão certa. Ele continuou escalando. Ele já tinha experiência em rocha molhada. Uma garoa leve em uma via 5.9 não era motivo para parar. Em um momento, Derek estava subindo, como já tinha feito 10.000 vezes antes, suas mãos lendo a rocha, seu corpo se movendo como sempre. E então, seu pé simplesmente escorregou. Nada dramático. É o tipo de pequeno movimento que seu corpo teria corrigido na rocha seca, sem que sua mente consciente sequer percebesse que tinha acontecido. Seu corpo se lançou para trás, enquanto suas mãos buscavam a parede, lutando desesperadamente para segurar a rocha como sempre fez em 23 anos de escalada. Mas dessa vez era tarde demais. Derek caiu mais de 240 metros pela face da Sentinel Rock. Não havia testemunhas para pedir socorro, nem parceiro para prestar primeiros socorros, nem corda para segurá-lo na queda. Imagina o que passou por sua cabeça nesses segundos finais. O tranco repentino, a constatação, as mãos procurando por algo que já não estava mais lá. Psicólogos que estudam esportes radicais dizem que, em momentos de queda livre repentina, o cérebro não entra em pânico como a maioria das pessoas imagina. O tempo desacelera. A mente se torna extraordinariamente clara, focada inteiramente no momento presente de uma forma que chega a ser quase pacífica. O que ele sentiu ali, provavelmente nunca saberemos. Derek caiu com força em um platô a 260 metros acima do chão do vale naquela tarde, em 28 de maio de 1993. O impacto foi imediato e fatal. Naquela noite, seu amigo e parceiro de escalada, Craig Lubin, esperava no acampamento. Isso não preocupou de imediato. Derek, às vezes, fazia vias extras após cumprir seu objetivo principal. Às vezes, isso levava a uma noite não planejada na montanha. Mas quando ele verificou a barraca na manhã seguinte, em 29 de maio, e a encontrou vazia, Craig ligou imediatamente para o 911. As equipes de busca se posicionaram pelo vale à procura de Derek. Por volta das 9 da manhã, outros alpinistas viram um corpo em uma saliência a 260 metros acima da base da Sentinel Rock. Ligaram para Craig para confirmar o que já sabiam, mas não conseguiam admitir. Quando Craig chegou, a queda foi tão grave que ele só conseguiu reconhecer Derek pelas roupas que ele usava. Ele tinha apenas 36 anos. Nos dias que se seguiram, a reação oficial de todos não foi de luto, mas de negação.
Um acidente assim não era esperado de alguém com a experiência de Derek. Simplesmente não deveria. E eles estão certos, não faz sentido. Mas quando você coloca os fatos em sequência, um quadro assustador começa a se formar. Derek tinha passado 16 horas no El Capitan 2 dias antes com uma lata de Pepsi. Os danos musculares causados por correr quase sem nada não desaparecem depois de apenas um dia de descanso. E o cansaço não só te deixa mais lento. Pesquisas mostram que isso altera como o cérebro processa o perigo. Isso diminui as reações instantâneas e as correções automáticas que seu corpo faz sem pensar. E então, em uma escalada de recuperação, ele enfrentou chuva em rochas que não tinham visto luz solar direta o dia todo, transformando uma superfície familiar em algo imprevisível, sem corda e sem caminho para descer. Se esses eventos ocorressem separadamente, Derek provavelmente sobreviveria, mas juntos causam um acidente. Especialistas chamam isso de modelo do queijo suíço, quando pequenas falhas se alinham, como buracos em fatias empilhadas de queijo suíço. Até que, de repente, há uma linha reta de um lado ao outro, e não resta nada para impedir o que passa por ali. Em uma entrevista de 1993, perguntaram a Derek sobre escalada livre e se ele tinha desejo de morrer. Ele rebateu imediatamente: "Não existe nada que me faça sentir tão vivo." Na escalada solo sem corda, não há espaço para distração. Você foca no fluxo de cada movimento consecutivo. "Você existe apenas no presente", ele disse. No dia 28 de maio de 1993, em algum lugar na face norte da Sentinel Rock, ele perdeu o foco uma vez. Foi a última vez dele. Derek Hersey morreu porque cada pequena falha invisível se alinhou perfeitamente para uma tragédia que ele não podia prever. O próximo saltador, contador aposentado, escreveu mais de 60 páginas de anotações de segurança para se preparar para uma manobra complexa. Ele pulou de uma ponte apenas para perceber no ar que havia esquecido de considerar os 4 segundos finais. Veja o que aconteceu em seguida.